porta do templo, atrás de esmola, Deus o encontrou e entregou para ele a cura que ele tanto precisava. Então Deus é tão misericordioso que até você, se movimentando de forma errada e procurando errado, Ele te alcança e te abençoa desse mesmo jeito. Deus é maravilhoso por isso. Isso é misericórdia. E ela se renova todo dia. E para os que têm Jesus Cristo é graça. Deus não faz acepção de pessoas, mas pessoas vivem debaixo da misericórdia e selados pelo Espírito Santo debaixo da graça. Então há encontros, irmãos, que mudam as nossas vidas. A Bíblia está repleta de pessoas que se encontraram com Deus e que mudaram. Não precisa que eu estar falando, né? Jacó, por exemplo, é um que encontrou com Deus e teve a sua vida marcada e mudou. Mas o que me chama a atenção aqui é que esse encontro se deu na porta do templo de Jerusalém. Vamos falar um pouco sobre esse templo e depois nós vamos voltar para o texto. No momento de oferta, eu falei sobre o tabernáculo, né? Deus fala com Moisés e diz para Moisés: olha, eu preciso e eu quero construir, quero que vocês façam um tabernáculo para representar a minha presença. Como eu disse naquele momento, o povo estava em movimento, então precisava ser uma estrutura móvel que pudesse montar e desmontar e para seguir. Mas a estrutura do tabernáculo de Moisés, orientado por Deus, é a mesma estrutura do templo construído depois por Salomão, e nós vamos ver isso. Tinha a porta de entrada, tinha o átrio, que era o pátio geral, o átrio interior, que era o local de adoração do sacerdote, e o átrio interno, que era o Santo dos Santos, e ali ninguém poderia ir. Isso foi praticamente a ideia original para o templo depois, construído em Jerusalém. Então a história do templo de Jerusalém mostra que ele foi construído no monte do templo, chamado Monte Moriá. Se quiser anotar, pode anotar, isso é importante, é conteúdo e acrescenta. Ficava no leste da cidade de Jerusalém. O templo foi construído ali, porque naquele local ali, preste bem atenção, foi o local que Abraão ofereceu Isaque para Deus. Perceba que esse monte era um monte que Deus já havia manifestado a presença dele, né, queridos? Você perceba também que nesse monte, o templo, houve uma construção de 2 templos. O primeiro templo construído foi feito por Salomão, mas, porém, quem recebeu a ordem para a construção desse primeiro templo foi o rei Davi. E Davi, no domingo passado eu li esse texto bíblico na oferta também, Davi foi quem chamou o povo a ofertar e também a trazer ofertas alçadas para construir o templo, o primeiro templo. Então ele levanta todo o material, recebe a ordem de Deus para construir o templo, mas ele recebe a ordem de Deus dizendo: você não vai construir, seu filho vai construir. Então ele recebe a profecia, arrecada materiais, e aí Salomão, depois, ungido rei, depois de Davi, fica responsável de administrar toda a abundância de materiais de construção levantada, e então é construído o primeiro templo, nesse mesmo monte, Moriá, monte do templo. Só que o povo se afastou de Deus. O povo de Israel tem uma história longa nesse sentido, queridos. Eles ora estão próximos de Deus, ora estão afastados de Deus, ora estão próximos de Deus, e aí, como eles se afastaram de Deus, veio o cativeiro babilônico, precedido. E esse cativeiro foi marcante na história do povo de Israel. Tanto que esse templo construído por Salomão foi incendiado e destruído. E o rei Nabucodonosor leva todos os tesouros, tudo que ele tinha ali, para o cativeiro na Babilônia. Agora, o templo construído por Salomão havia sido incendiado e destruído, e tudo que eles tinham ali, os tesouros tinham sido levados. Daí chega o segundo templo. O segundo templo é construído quando? Na volta do cativeiro. O cativeiro, havia uma profecia de mais ou menos 70 anos, Jeremias falou sobre isso.
E o segundo templo foi construído justamente com o retorno do cativeiro, sob a orientação do profeta Zorobabel. Claro que teve outros profetas também, como Neemias, que foi importante para construir os muros. E aí então é construído o segundo templo, no mesmo monte que estava ali. E esse é o templo aonde o coxo estava sentado na Porta Formosa, e aonde Pedro e João entrariam. É claro que existia um desgaste natural do tempo, aquilo tudo, mas como Deus não deixa nada passar despercebido, e havia necessidade de ter um templo na época de Jesus Cristo, o que ele faz? Ele intercede no coração de Herodes, o rei Herodes, para que Herodes restaurasse o templo. Então o que Deus faz? Irmão, se você não percebeu, o Império Romano ele foi importante para a vinda de Jesus. Porque o Império Romano ele deu subsídio para que Jesus Cristo pudesse manifestar o seu ministério. Quer um exemplo prático disso? Estradas. O Império Romano era eficiente em construir estradas, e isso facilitava a movimentação de Jesus e dos discípulos, depois até na igreja primitiva, para que o evangelho fosse pregado. E aí Deus faz o quê? Coloca no coração do rei Herodes restaurar o templo, restaurado, construído novamente por Zorobabel, para que quando Jesus viesse manifestar o seu ministério, tivesse um templo para que ele pudesse ensinar. Jesus precisaria de um templo? Não, irmãos, mas o templo também era necessário. Nós estamos aqui, reunidos nesse templo, estamos no ano do crescimento, visando a construção do galpão, transformando ele no nosso templo, no templo de Deus. É um local de se reunir realmente. A igreja somos nós, mas o templo é importante. E aí o que eu quero dizer com isso? O templo é restaurado pelo rei Herodes, e aí nós chegamos aqui, aonde o coxo se encontra, e aí Pedro e João entram. Antes, porém, de a gente voltar para o texto, como eu disse, eu vou falar para vocês mais ou menos como que era o layout desse templo, como que é o layout desse templo. Como que funciona ele fisicamente? Ele tinha três partes. O primeiro era o átrio, que era o pátio exterior, onde as pessoas se reuniam ali para adorar. Ainda não era o templo, era um átrio que entrava, mas era uma parte exterior. Depois, o átrio interno, onde ficavam os sacerdotes, como eu disse, era a parte interna, onde ficavam os sacerdotes, e ali prestavam toda a adoração ao Senhor. E depois o templo, propriamente dito, que era o santuário. Aí nesse santuário tinha umas duas divisões, mas a divisão mais importante era a divisão menor, que era o santuário interior, onde ficava o Santo dos Santos. Ali era a presença do Senhor. A Bíblia diz que o sacerdote que entrasse ali, ele precisava se preparar purificando durante um ano, oferecendo sacrifício, e ele precisava ser amarrado para ele entrar e ser puxado, porque a glória do Senhor poderia consumir a vida dele. É o Santo dos Santos, querido. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa. Quando Jesus gritou Tetelestai na cruz, ele disse, está consumado, o véu se rasgou de cima a baixo, e aquilo foi rompido, para a honra e glória de Deus. E aí agora todo encontro é possível a ele. Isso se confirma quando? Em Atos 1:8, quando ele promete a descida do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo que ficava no Santo do Santo agora faz o quê? Morada. No seu coração, querido. O templo ainda, queridos, para a gente entender melhor o contexto, porque isso facilita o entendimento, ele tinha 12 portas na época que foi construído por Salomão e por Zorobabel. Mas com o tempo, ele passou a ter 8 portas. 4 portas foram fechadas. Então, inicialmente tinham 12 portas, fecharam 4, ficaram 8. Essas 4 portas foram fechadas por vários motivos, mas eu vou falar sobre um motivo especial, sobre o fechamento da porta oriental, também conhecida como porta da compaixão e a porta dourada. Ela foi lacrada, e hoje está lacrada. Por quê? Porque foi por ela que Jesus Cristo passou assentado em um jumentinho, cumprindo a profecia da chegada do Messias. Mateus 21.
Inclusive, Ezequiel profetizou sobre o fechamento dessa porta, dizendo que aonde a porta que o Messias passasse seria lacrada para que não houvesse nenhum outro Messias passando por ela. Por isso essa porta foi fechada, porque a profecia se cumpriu quando Jesus chega em Jerusalém, é recebido sobre o jumentinho e passa pelaquela porta, e aquela porta então é lacrada. Não sei se você percebeu, mas é um cumprimento de uma profecia sobre Jesus Cristo ser o Messias. Isso remonta ao nosso texto, à nossa história, que nós estamos falando sobre a Porta Formosa, a Porta Velha, que também foi restaurada no período babilônico. E a restauração dessa porta está no livro de Neemias, no capítulo 3, versículo 6. Fala sobre a restauração especificamente dessa Porta Formosa. Antes velha, depois de restaurada, chamada Formosa. Essa Porta Formosa era uma porta que era de entrada para as mulheres e para os gentios. Os judeus não passavam por ela. Essa Porta Formosa, ela dava acesso ao átrio maior, ainda não ao templo, mas aquele átrio que as pessoas ficavam ali reunidas, ao átrio exterior. E ela ainda ficava perto de um porto chamado Jafá. Isso aqui mostra o motivo do coxo estar naquela porta. Por ela ficar perto do porto, havia um movimento intenso ali, de turistas, de pessoas com mercadorias por causa do porto e também por causa do tempo das pessoas que iam orar. Então era o local ideal para que esse coxo de nascença ficasse nessa porta pedindo esmola. Está dando para entender o contexto? Então, quando nós chegamos ali, percebemos que a intenção daquele coxo era realmente pedir esmola. E aí eu pergunto, qual é a sua intenção? O que te movimenta? O que você está buscando? Você vai buscar um local como ele buscava, propício para expor a sua hipossuficiência, a sua miserabilidade, a sua vulnerabilidade, a sua necessidade? Outro ponto importante é que a Bíblia fala que era a hora nona, quando Pedro e João subiam ao templo para orar. E a divisão do dia pelos judeus eram feito em 4, com divisão de 3 horas. Então a primeira divisão era de 6 da manhã até as 9, depois de 9 até meio-dia, de meio-dia até 15 e de 15 até 18 horas. Essa era a divisão do dia. Então a hora nona era 15 horas na terceira divisão para a quarta. Foi esse o momento que Pedro e João estavam indo orar. E era costume dos judeus orarem nessa hora, 3 horas da tarde. Eles poderiam orar de casa, onde estivesse, mas havia costume de disponibilidade e até o templo. Eles oravam junto ali. Então Pedro e João foram até o templo naquele dia, às 3 horas da tarde, chamada a hora nona do dia, porque era costume orar naquela hora. Quem podia ir até o templo ia orar. Então eles fizeram isso, mas o coxo não. A Bíblia fala, no versículo 2, que o coxo era levado todos os dias, diariamente era levado até aquela porta formosa para pedir esmola. Aí ocorre o encontro do coxo com os apóstolos, Pedro e João. Então, o texto que nós lemos mostra o encontro de pessoas diferentes. Pessoas que tiveram suas vidas totalmente diferentes. O coxo teve a vida totalmente diferente da vida de Pedro e de João. Mas também mostra o encontro de pessoas que buscavam coisas diferentes. É repetitivo, mas é para ficar na mente, isso é didático. O coxo buscava prata e ouro, mas Pedro e João, a oração. É para ficar na mente mesmo, tá? O coxo buscava esmola, prata e ouro, mas Pedro e João buscavam oração. Então, isso leva a igreja a tirar lições, irmãos. O que nós temos buscado? O que você tem buscado, querido? O versículo 1, esse é o primeiro tópico. O que nós temos buscado? Mostra que o coxo buscava esmola.
ele não buscava um sentido de vida, ele não buscava cura, ele somente buscava prata e ouro. Mesmo a oração sendo vida, sendo uma disciplina, tanto que Pedro e João foram ao templo orar, o coxo buscava esmola. Ele não focou no problema dele, somente na esmola. Por outro lado, Pedro e João buscavam oração. Subiu ao monte, ao templo, para orar. Só que isso não era sempre na vida deles, não. Preste atenção. Se você imaginar, mas aí é difícil. Os caras são apóstolos, Pedro e João. Pedro andou sobre as águas, mas eles não tiveram sempre uma vida de oração. No jardim do Getsêmani, enquanto Jesus orava, Pedro e João dormiam. Jesus estava sentindo todo o peso do pecado do mundo, passado, presente e futuro, e ele então vai ao jardim orar. E ele destaca os discípulos, fiquem aqui, destaca os 3 discípulos, Pedro, João, Tiago, fiquem aqui, eu vou ali orar, orem comigo aqui. Jesus volta, eles estão dormindo. Não pudesse orar comigo nem um minuto, ele vai, ora de novo, volta, eles estão dormindo de novo. Ou seja, Pedro e João nem sempre tiveram uma vida de oração, mas aprenderam com Cristo que precisavam orar. E aqui eles já tinham essa cultura de oração e essa disciplina de oração. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus está falando que você precisa orar, querido. Precisa ter uma vida disciplinada de cultura de oração. Se você não orava mais, você precisa passar a orar. Pedro e João não oravam. Tanto que dormiam. Mas agora, nesse evento, no capítulo 1, eles vão ao monte orar. Enquanto que o coxo ia pedir esmola e ficava todo dia dependendo de alguém que fosse levar ele para pedir algo, Pedro e João subia para orar. O que nós aprendemos ainda com isso? Que esse encontro revela para a gente a forma correta de fazer um pedido para Deus. Você precisa saber o que busca e saber pedir o que você busca. Aprenda a pedir o que você está precisando, querido. Se você prestar atenção no coxo, ele era conduzido. Ele era levado diariamente e era colocado naquela porta estrategicamente formosa para pedir esmola. Mas quando ele tem a chance de encontrar com os apóstolos, homens cheios do poder de Deus, ele vira para aqueles homens e pede esmola. Isso mostra que o coxo não sabia realmente fazer um pedido para Deus. Nós precisamos saber pedir, porque oração é primordial, querido. Não importa somente ter uma cultura de oração, uma disciplina, mas você precisa saber pedir a Deus. Tiago 4,3 diz: quando pedem, não recebem, pois pedem pelo motivo errado. O coxo estava ali todos os dias, ele tinha uma limitação, ele não podia passar daquela porta, e mesmo assim, ele insistia em pedir somente esmola. Ele parava na porta, era o mais próximo que ele podia chegar, e mesmo assim, ele só pedia esmola. Querido, você precisa focar na sua limitação e pedir para Deus fazer você ultrapassar essa limitação sua. Não há limite para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores. Você não pode mais parar na porta. Você não pode mais fazer pedido errado e ficar limitado à porta. Você precisa saber pedir a Deus, para Deus te levar além. Porque os sonhos e os planos deles são muito maiores do que os nossos. Então, o coxo ficava na porta, ele não passava dali. Mas tem uma razão para ele só ter pedido esmola. Espero que essa não seja a razão de vocês. Ele não pediu para ser curado. Ele se ateve somente à esmola,
porque ele não sabia o que Deus poderia fazer por ele, querido. Mas eu creio que você sabe o tamanho do poder de Deus, o que Ele pode fazer na sua vida, o que Ele pode fazer na sua família. Então, por favor, não peça errado. Peça ao Senhor para te dar sabedoria, para que Ele revele qual é a sua limitação, para que você entre pela porta, querido, para que você chegue no átrio, para que você entre no templo, para que você tenha intimidade com Ele. Você não pode mais ficar parado na sua limitação. A porta não pode mais te parar. É momento de avançar, é momento de crescer. É momento de seguir, querido. Porque quando nós não sabemos o que Deus pode fazer, o quão poderoso Ele é, nós simplesmente ficamos estagnados, parados. Parado. Outro ponto importante que nós precisamos perceber, isso já é o terceiro, para os irmãos que estão anotando, é que essa razão do coxo não saber o que Deus poderia fazer por ele, e ele ter pedido somente esmola, não ter pedido a cura, foi porque ele esperava coisas pequenas de um Deus tão grande e poderoso. Então o tópico 3 é: por que esperar coisas pequenas de um Deus tão grande e poderoso? Eu não sei o que você tem esperado de Deus, mas uma frase de efeito, né? Não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas o inverso. Diga ao problema o tamanho do seu Deus. É uma frase de efeito. Por que esperar uma coisa tão pequena, se Deus é tão maravilhoso, misericordioso, gracioso, bondoso, longânimo, se apresenta de multiforme graça? O coxo não esperava ser curado. Ele não esperava ser curado porque ele não pensava em ser curado. Ele não pensava em andar com as próprias pernas. Ele não pensou em ultrapassar a porta. Ele não pensou em entrar no templo. Ele só pensou na esmola. Só na prata e no ouro. Isso revela muito dele. A minha pergunta é: em que você tem pensado? Você tem pensado em entrar na porta? Você tem pensado em ser curado? Você tem pensado em ultrapassar essa porta e andar com suas próprias pernas? Porque isso é um aprendizado para nossas vidas, queridos. Sabe por quê? Porque para ser fundamental, para você pedir corretamente, você precisa saber qual é o seu problema principal, o seu problema fundamental, e não a consequência. Então, por que não pensar na cura? Então, porque ele não focava no problema fundamental dele, no problema principal, que era ser curado, ele focava somente nas consequências, que era no problema secundário, que era a esmola. Tem muita gente vivendo aí, de miséria, com pires na mão, porque está vivendo de consequência. O diabo lá fora está oferecendo manjar, está oferecendo coisas impróprias, inadequadas, e as pessoas têm se valido disso, porque não têm focado no problema fundamental e principal da sua vida. Deixe de focar nas consequências do seu problema, foque no problema principal. O coxo focava na esmola, era uma consequência dele ser coxo, dele ser conduzido. Mas se ele focasse no problema fundamental, no problema principal dele, ele seria curado. Ele andaria com as suas próprias pernas, ele entraria no templo, ele poderia saltar como saltou, dar glória a Deus, glorificar o nome dele, porque o problema fundamental da vida dele seria resolvido, querido. Aí ele teria acesso à cura. A esmola não resolveria o problema dele. Isso era somente consequência. A esmola não resolveria o problema dele. Isso é somente consequência do problema dele. Quem foca em consequência não tem o seu problema principal resolvido. Você está focando em quê? Você está buscando o quê? O que te move? Como tem sido a sua vida? Ah, pastor, a minha vida tem sido... Está focando na consequência. Está olhando para Deus? Está buscando Deus? Ah, minha vida está difícil, você não sabe como está a minha vida lá em casa. Família, não consigo entender nada, a parte funciona direito. Está focando em consequência, querido. Foca no problema principal.
porque fazendo assim você não vai colocar limite no poder de Deus. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, porque isso identifica o verdadeiro problema nosso, de acordo com o seu poder que atua em nós. Porque isso identifica o verdadeiro problema nosso e resolve. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Preste atenção no que eu vou falar. Atos 4:22 vai mostrar que esse coxo de nascença já tinha 40 anos. 40 anos. Vira a Bíblia e você vai conseguir ler. Era um coxo de nascença, 40 anos, que vivia nessa vida de ser conduzido. Pedia esmola. O que eu tiro com isso? O coxo pedia esmola, mas ele precisava ficar de pé. Ele pedia esmola, mas precisava ficar de pé, querido. Isso leva para o ponto 4. Você precisa se colocar de pé. Ponha-se de pé. O versículo 7 fala isso. Tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Quando não limitamos o poder de Deus, Ele nos coloca de pé. Quando não limitamos o poder de Deus, Ele nos coloca de pé, querido. Você quer viver de pé ou quer viver prostrado? Você quer buscar aquele que pode te colocar de pé? Ou você quer viver prostrado diante dos problemas? Diante das dificuldades, focando na consequência? Mas ao invés de reconhecer o poder de Deus, muito tem se prostrado diante dos problemas, diante das causas, diante das consequências, e assim vai levando a vida, prostrado. Como o coxo viveu 40 anos. Colocar-se de pé, irmãos, é cura. É reconhecer o poder de Deus. É deixar que Deus nos ergue. É ser reerguido por Deus. Porque você pode ser erguido, como pode ser reerguido por Deus. Ah, pastor, eu caí. Deus pode te reerguer, querido. Deixa Ele te colocar de pé, porque ser colocado de pé é cura. Deus quer te colocar de pé. Preste bem atenção. Você não precisa, olhe, preste atenção. Você não precisa ser como esse coxo, ser conduzido. Ele era conduzido para lá e para cá, as pessoas conduziam ele para pedir esmola. Você não precisa ser conduzido, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Preste atenção no que eu vou te falar. Você não pode ser conduzido pelas pessoas, você precisa ser guiado para o centro da vontade de Deus. Para isso você tem que deixar Deus colocar você de pé. Chega de ficar limitado à porta. Chega de ficar prostrado. Seja de ficar caído ao chão. Não é mais momento de você parar na porta. É momento de você ser colocado de pé e você atravessar essa porta formosa. Chega de ficar limitado à porta do perdão. Ah, eu não consigo perdoar, pastor. Eu não consigo olhar para a cara do meu esposo, eu não consigo olhar para a cara da minha esposa, eu não consigo perdoar os meus filhos, eu não entendo, meu filho não me entende, eu não entendo o meu pai, eu não entendo a minha mãe, o meu relacionamento não dá certo, eu não consigo passar essa porta do perdão. Ei, não conseguia, porque Ele te coloca de pé, e Ele vai fazer você ultrapassar essa porta do perdão, e o perdão será liberado pela honra e para a glória do nome de Jesus. Ah, pastor, eu fico limitado à porta da libertação. Eu não consigo atravessar a porta da libertação. Eu tenho um pecado que, misericórdia. Eu preciso romper isso, pastor. Está me limitando. Querido, você precisa romper e ultrapassar essa porta da libertação. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. 1 João 1,9 diz: se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo. E então, querido, seja perdoado nessa noite, seja liberto, seja curado, seja restaurado, seja salvo. Ah, pastor, eu não consigo ultrapassar a porta da libertação. Estou limitado ali. Eu gosto de Jesus, já ouvi falar, eu ouço a palavra, eu tenho dificuldade para ler. As pessoas falam, mas eu não consigo. Nessa noite você pode ultrapassar a porta da salvação. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não morresse, mas recebesse a vida eterna.
Romanos 8,14 diz: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Seja filho de Deus, querido. Entre pela porta da salvação. Essa é uma noite de salvação para a sua vida, querido. Seja salvo. Não seja limitado igual o coxo era, por favor, em nome de Jesus. Seja salvo. Caminhando um pouco mais, nós vamos para o ponto 5. E agora nós faremos de uma forma diferente. Nós temos, se você percebeu, estudado e aplicado e meditado sobre a vida do coxo. Mas nós vamos fazer agora nesse tópico sobre o prisma de Pedro e de João, os apóstolos que ali se encontraram com esse coxo. E aí eu já entro perguntando a você, o que você possui do Senhor? Não entendi, pastor. Não, a pergunta é essa mesmo. O que você tem do Senhor? Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para que Ele cresça. Você percebeu a fala de Pedro com o coxo? Versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, olha aí o que ele tem, o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Versículo 6 mostra que Pedro tinha a unção do Senhor, a graça do Senhor, o poder do Espírito. O pastor falou isso hoje de manhã, na mensagem dele. A pergunta que eu faço é, nesse encontro, na Porta Formosa, você no lugar de Pedro e de João, você teria condições de falar isso para o coxo? Eu não tenho não, olha, o que você está querendo eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. O que você tem da parte do Senhor? E mais do que isso, se você realmente tem, você consegue repassar isso para as pessoas? Porque, assim, irmãos, existe lá fora muitas pessoas tão sedentas quanto esse coxo, precisando de tanto quanto dessa unção de cura. Tanto de um abraço, tanto de uma palavra, tanto do poder do Espírito, tanto da graça. Então é necessário que seja repassado. E aqui eu abro um parênteses para dizer que há uma diferença de passar e repassar. Porque aqui foi repassado o poder de Deus. Ele recebe do Espírito e ele repassa para o coxo. Não é nada humano, não. É um poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Então a pergunta que eu faço é, você tem repassado a graça de Deus, querido? Ou não? Pessoas têm sido tratadas através da sua vida? Ou não? Você tem conseguido repassar aquilo que você tem recebido do Senhor, e isso tem feito as pessoas serem tratadas, serem curadas, serem transformadas? Tem feito as pessoas se colocarem de pé? Ou você tem se encontrado com pessoas prostradas diante do problema e ela permanece prostradas? O que você tem repassado para as pessoas? Mas você só pode repassar aquilo que você tem buscado e o que você tem recebido do Senhor. De manhã o pastor falou isso, que Felipe recebeu isso. E Jesus Cristo fez uma promessa em Atos 1:8, dizendo que receberiam o poder do Espírito Santo e seriam testemunha. Jerusalém, Judéia e Samaria. Isso aconteceu no capítulo seguinte, 2, versículo 8, e ele levou para o capítulo 8 lá em Samaria e houve alegria naquela cidade. Foi a mensagem do pastor de manhã hoje. E o que eu digo que esse mesmo poder que Filipe recebeu, Pedro e João também recebeu. Eles também estavam ali reunidos e também viram Jesus subindo, e eles também ouviram a promessa de Jesus para que ficasse ali, que eles receberiam o poder do Espírito Santo, Atos 1:8, e no versículo 8 do capítulo 2, eles recebem o poder como fogo impetuoso, vindo sobre todos como línguas repartidas. Era a descida do Espírito Santo sobre toda a carne. E aí nesse capítulo 3, no versículo 8, eles repassam esse poder para o coxo. Vamos ler? Deu um salto e se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Poder do Espírito Santo, querido. Eles receberam e repassaram. Então eles tinham o poder do Espírito Santo. E a pergunta que eu faço essa noite é, você tem o poder do Espírito Santo?
O pastor perguntou isso cedo na mensagem, e é uma testificação disso. Então você precisa ter e repassar. Ou você não recebeu e por isso não tem como repassar, não tem como entregar. Porque ninguém tem como entregar aquilo que não recebeu, né? Só repassa a graça quem tem para repassar. Pedro estende a mão naquele momento ali, um ato simbólico para esse coxo, irmãos, no versículo 7. Porque quando ele estende a mão, ele está dizendo que ele está repassando a graça, o poder do Espírito para esse coxo. E por que ele estende a mão? Porque Jesus Cristo estendeu a mão para ele também. Mateus 14, 31, diz aquela passagem sobre as águas, sobre a tempestade, que ele pede a Jesus autorização para descer do barco e andar sobre as águas, e ele anda sobre as águas, mas foca no vento, foca nas ondas, na força do mar, e ele afunda, e imediatamente ele pede socorro, e o que Deus faz? Estende a mão para ele. Jesus Cristo vai e imediatamente estende a mão. E aqui nesse texto, ele estende a mão para esse coxo, e diz para o coxo levantar em nome de Jesus o Nazareno. Então ele só repassou para esse coxo porque ele recebeu. Só estende a mão aquele que teve uma mão estendida, querido. E foi isso que aconteceu com Pedro. Se Jesus não tivesse estendido a mão para ele, ele também não estenderia a mão para esse coxo. Agora a pergunta que eu faço é, você tem estendido a mão para alguém? Porque eu tenho certeza que Jesus estendeu a mão para você. Naquele momento de dificuldade que você estava passando, naquela tristeza, naquela angústia, naquele momento de doença, naquele momento de miserabilidade, de dificuldade, Jesus estendeu a mão para você. Você tem estendido a mão para alguém? Ou você tem feito pior ainda? Agora a palavra é dura, tá, irmãos? Mas precisa ser passada. Nós precisamos buscar e receber aquilo de Deus e repassar. Mas tem muitas pessoas que têm perdido, notem bem, perdido aquilo que têm recebido da parte de Deus. Como isso, pastor? Jeremias 29:13 diz que quando buscamos a Deus de todo o coração, o achamos. Jeremias 29:13. Então você o encontra. Quando você o encontra, você recebe. Estão comigo? Igual o pastor Fred. Estão comigo? Amém ou não amém? E aí você busca com todo o coração e você o encontra. Mas o mesmo Jeremias, preste bem atenção, diz no capítulo 2, versículo 13, que o povo de Israel deixou Deus de lado, que se apresentava como manancial de águas, de uma fonte inesgotável de águas, e preferiram cisternas que não retinham água alguma. Jeremias 2:13. Então Jeremias diz que nós o buscamos, o achamos e ele nos entrega. Mas ele mesmo diz que o povo de Israel preferiu largar Deus, que era um manancial de águas inesgotável, viva, e preferiram cavar cisternas que não retinham águas, que perdiam águas. A pergunta que eu faço para você é: você é uma cisterna que não retém água? Você tem perdido aquilo que tem recebido pelo Senhor? O que Deus te entregou até hoje, eu tenho 10, 20, 15, 5 anos de conversão, eu tenho uma experiência, mas isso tudo vai se perdendo com o tempo. Não podemos largar Deus, que é o manancial, e sermos cisternas para perdermos aquilo que Deus entregou para a gente, querido. Porque os apóstolos, eles não perderam aquilo que receberam. Eles tiveram a promessa no capítulo 1, receberam no capítulo 2 e no capítulo 3 entregaram. Não houve uma perda nesse percurso, nesse lapso temporal. Por favor, não largue o Senhor, que é um manancial de água inesgotável, vida. Águas vivas. A Bíblia diz que águas vivas fluirão de dentro de nós. Nós precisamos ser odres novos para vinho novo. Sabe o que é um odre? Era como se fosse uma garrafa, mas não uma garrafa, mas feito de couro de animal. E aí, com uma tampa e aquilo tudo. E no deserto o povo de Israel usava muito, pendurava aqui. Em algum momento na televisão, ou então no vídeo do YouTube, você tenha visto esse artefato, né, que eles usavam no deserto. Só que aquilo ia ficando velho, e quando aquele couro ficava velho, ele não aceitava o vinho novo, ele ia se partindo.
o couro do animal ficava velho e ia se partindo. Então havia necessidade de ter um odre novo, um couro novo, para que suportasse o vinho novo. Senão não aceitava o vinho novo, se perdia, se partia. O que eu estou querendo dizer para vocês é, você precisa ser um odre novo para receber um vinho novo do Senhor. Você precisa estar ligado com o manancial de Deus, que é um manancial inesgotável, de fonte de água viva, e não ser uma cisterna que desperdice, que não retém água, querido, para você poder repassar para as pessoas. E aí, quando o último tópico para a gente encerrar, quando você recebe a graça de Deus, você passa a ter o caráter de Jesus. Porque aí você já é odre novo com vinho novo. Você está ligado ao manancial de águas vivas e não é uma cisterna que joga fora. E você precisa revelar esse caráter para as pessoas. Pedro diz para aquele homem, olha para nós, versículo 4. Fitando juntamente com João, diz, olha para nós. Pedro estava revelando para ele o caráter de Jesus que ele tinha recebido. Você não pode se eximir de responsabilidade de ser bênção na vida das pessoas, querido. Tem pessoas precisando olhar para você, mas precisa enxergar Jesus na sua vida. Precisa saber que você não é uma cisterna furada. Precisa saber que você reteve o que Jesus te entregou. Precisa saber que essa pessoa vai ser tratada. Precisa ver a graça de Deus. Precisa ser levantada quando olhar para você. Sabe por quê? Porque quando você fala para a pessoa, para ela olhar para você, versículo 4, olha o que a pessoa vai fazer, versículo 5. E ele os olhava atentamente. Fazendo o quê? Esperando receber alguma coisa. Então você precisa ter algo para entregar para as pessoas, porque ela vai te olhar atentamente. Mas se você for uma cisterna furada, você não vai ter nada para entregar. Então você precisa ser o caráter de Jesus. Você precisa repassar a graça de Jesus que recebeu. E isso tem sido ferramenta de cura na vida das pessoas, querido. Você tem a graça do Deus eterno dentro de você. Então você precisa repassar isso. Chega de ficar limitado às coisas. Chega de ficar focado nas consequências. Você precisa entregar o que você tem recebido. Sabe que esse texto, agora a gente encerrando, para orarmos, esse texto ele causa um alvoroço nas pessoas. Porque nós lemos o versículo 10, as pessoas ficaram atônicas, admiradas por encontrar aquele homem e reconheceram que aquele homem coxo de nascença. E aí o que isso quer dizer? Quer dizer que Pedro e João sofreram uma consequência disso. E eles, inclusive, foram presos por causa disso. Foram levados até o Sinédrio por causa disso. E aí Pedro faz um discurso, aquilo tudo, né? Demonstrando realmente o poder e a coragem de ser um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Acusa, inclusive, os judeus de terem crucificado a Cristo. Mas o que me chama a atenção no capítulo 4, no versículo 29, é a oração que Pedro faz. E aqui, com essa passagem, eu vou encerrar. Capítulo 4, 29. Que vai mostrar realmente por que Pedro buscava a oração junto com João. E por que o coxo buscava somente esmola. Diz assim, uma oração isso, tá, irmãos? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, ameaça do povo judeu que levou para o Sinédrio para prendê-lo. E concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígio, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Somente até aí. Por nome do teu santo servo Jesus. Irmãos, eu acho que você perceber esse versículo 29 e 30, e o 31 que eu não li, mas que precisa ler também, é a oração de Pedro com autoridade. E o 31 diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ele não parou, ele seguiu. Mesmo sofrendo ameaça, mesmo sendo levado para o Sinédrio, ele sabia o que movia ele. Ele sabia o que buscava, sabia o que queria. E ele seguiu nesse sentido. E pediu coragem, ousadia. E para que Deus fizesse mais sinais, mais curas, mais maravilha. Ele não parou. Ele seguiu, porque ele sabia o que movimentava ele. Ele sabia o que buscava, sabia o que queria.
E a minha pergunta é, depois dessa oração, depois dessa palavra, o que te move? O que tem te movido até hoje? Você tem recebido graça da parte de Deus? Tem conseguido guardar? Tem repassado isso? Ah, pastor, eu não tenho. Tenho muita dificuldade, tenho estado limitado à porta. A minha vida está muito desesperada. Quando nós lemos aqui, foi um encontro de duas pessoas, do coxo que não tinha Jesus, com Pedro e João, que tinham Jesus e tinham a graça e o poder do Espírito. Qual classe de pessoa você se encontra? Daquelas que têm Jesus ou da que não têm? Em nome de Jesus, vamos fazer com Deus nessa noite um concerto. Se você não tem Jesus e quiser ter o Jesus nessa noite, você vai poder vir aqui à frente, nós vamos orar nesse sentido, para que você entregue a sua vida a Jesus Cristo e passe a tê-lo no seu coração. E você que tem passado por dificuldade, você, pastor, eu quero ter essa unção, eu quero ter esse poder do Espírito, eu quero ser como Pedro e como João, quero ter essa ousadia, essa intrepidez que eles tinham. Quero falar para as pessoas e quero repassar isso para as pessoas. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Enquanto o Ministério do Louvor vai vir, se preparar, nós vamos terminar o culto dessa noite nesse sentido, orando pela sua vida, para que haja uma unção dos altos céus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Mas não fique sentado, não fique parado, queridos. Vamos ficar de pé. E você que quer realmente, vem aqui à frente, nós vamos orar, para que Deus faça grandes maravilhas e sinais através da sua vida, para que você não seja uma cisterna furada, mas que você tenha um canal de ligação direta com o manancial, fonte inesgotável que é o Senhor. Por favor, querido, venha aqui à frente para nós orarmos pela sua vida. Ah, pastor, a minha vida está muito difícil. Eu não consigo passar pela porta do perdão, eu não consigo pedir perdão a ninguém. Venha, se você está se sentindo limitado, com dificuldade, prostrado diante dos problemas, Deus vai fazer você se colocar de pé. Eu quero ser colocado de pé para ser curado, queridos.